Murilo Rubião, obra completa. O pirotécnico Zacarias. E se levantará pela tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia, e quando te julgares consumido, nascerás como a estrela d'alva. Jó, capítulo 11, versículo 17. Raras são as vezes que nas conversas de amigos meus, ou de pessoas das minhas relações, não surge esta pergunta: teria morrido o pirotécnico Zacarias? A esse respeito, as opiniões são divergentes. Uns acham que estou vivo. O morto tinha apenas alguma semelhança comigo. Outros, mais supersticiosos, acreditam que a minha morte pertence ao rol dos fatos consumados e o indivíduo a quem andam chamando Zacarias não passa de uma alma penada envolvida por um pobre invólucro humano. Ainda há os que afirmam de maneira categórica o meu falecimento e não aceitam o cidadão existente como sendo Zacarias, o artista pirotécnico, mas também muito parecido com o finado. Teleco, o coelhinho. 3 coisas me são difíceis de entender. Uma quarta eu a ignoro completamente. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra sobre a pedra, o caminho da nau no meio do mar, e o caminho do homem na sua mocidade. Provérbios, capítulo 30, versículos 18 e 19. Moço, me dá um cigarro? A voz era sumida, quase um sussurro. Permaneci na mesma posição em que me encontrava, frente ao mar, absorvido com ridículas lembranças. O importuno pedinte insistia. Moço, ó moço, moço, me dá um cigarro? Ainda com os olhos fixos na praia, resmunguei. Vá embora, moleque, senão chama a polícia. Está bem, moço, não se zangue. Por favor, saia da minha frente que eu também gosto de ver o mar. A casa do girassol vermelho. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? Mateus capítulo 5, versículo 13. O entusiasmo era contagiante, febril. Uma alegria física inundava as faces que até a véspera permaneciam ressentidas. O que veio antes e depois ficará para mais tarde. Mas o que importa se naquela manhã a alegria era desbragada. Xixiu mal olhou para fora, ficou alucinado com a paisagem. Parecia um monstro. Da janela mesmo gritou para o universo, que se compunha de 4 pessoas além dele, de minha irmã Belce. Nanico, sujeito safado, tá namorando, não é, seu animal de rabo? Nanico tirou rapidamente a mão dos seios de Belinha e respondeu desajeitado. Tô. O ex-mágico da taberna minhota. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Salmos, capítulo 85, versículo 1. Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Um dia dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele, sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. O que poderia responder nessa situação uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo? Disse-lhe que estava cansado, nascera cansado e entediado. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser dos melhores negócios aumentar o número de fregueses sem o consequente acréscimo dos lucros, apresentou-me ao empresário do Circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar. Antes, porém, aconselhou que se prevenisse contra os meus truques, pois ninguém estranharia se me ocorresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para os espetáculos. Contrariando as previsões pessimistas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar. As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões, como deram fabulosos lucros aos donos da companhia. A plateia, em geral, me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaca e cartola.
Mas, quando sem querer começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Sobretudo no último número, em que eu fazia surgir, por entre os dedos, um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformavam-o numa sanfona. Encerrava o espetáculo tocando o hino nacional da Cochinchina. Os aplausos estrugiam de todos os lados, sob o meu olhar distante. O gerente do circo, a me espreitar de longe, danava-se com a minha indiferença pelas palmas da assistência, notadamente se elas partiram das criancinhas que me iam aplaudir nas matinês de domingo. Por que me emocionar se não me causavam pena aqueles rostos inocentes destinados a passar pelos sofrimentos que acompanhavam o amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-los por terem tudo que ambicionei e não tive, um nascimento e um passado. Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável. Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo dos pássaros. Se distraído abria as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos, a ponto de me surpreender, certa vez, puxando da manga da camisa uma figura, depois outra. Por fim, estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de parte alguma. Situação cruciante. Quase sempre, ao tirar o lenço para suar o nariz, provocava o assombro dos que estavam próximos, sacando um lençol do bolso. Se mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, ainda amarrado o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam. Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos, um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial ser proibido soltar serpentes nas vias públicas. Não protestava. Tímido e humilde, mencionava a minha condição de mágico, afirmando o propósito de não molestar ninguém. Também, à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado. Era um pássaro ruidoso que bateu as asas ao sair do meu ouvido. Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de braço. Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente um mágico enfastiado do ofício. Urgia encontrar solução para o meu desespero. Pensando bem, concluí que somente a morte poderia termo ao meu desconsolo. Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões e, cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram. Rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem e se foram. Na manhã seguinte, regressaram e se puseram, assintosos, diante de mim. O que desejam, estúpidos animais? Gritei indignado. Sacudiram com tristeza as jubas e imploraram-me que os fizesse desaparecer. Este mundo é tremendamente tedioso, concluíram. Não consegui refrear a raiva. Matei-os todos e me pus a devorá-los. Esperava morrer, vítima de fatal indigestão. Sofrimento dos sofrimentos. Tive imensa dor de barriga e continuei a viver. O fracasso da tentativa multiplicou minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar seu ponto mais alto, que dominava o escuro abismo, abandonei o corpo ao espaço. Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. Logo me vi amparado por um paraquedas. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. Em casa, escondido na cama, levei a arma ao ouvido. Puxei o gatilho à espera do estampido, a dor da bala penetrando na minha cabeça. Não veio o disparo nem a morte. A Mauser se transformara num lápis. Rolei até o chão, soluçando. Eu que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Uma frase que escutara por acaso na rua trouxera-me nova esperança de romper em definitivo com a vida. Ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convinha, se lento ou rápido. Por isso, empreguei-me numa secretaria de Estado. 1930, ano amargo. Foi mais longo que os posteriores à primeira manifestação que tive da minha existência, ante o espelho da taberna minhota. Não morri, conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Quando era mágico, pouco lidava com os homens. Do palco me distanciava deles. Agora, obrigado a constante contato com meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causavam.
O pior é que, sendo diminuto meu serviço, via-me na contingência de permanecer à toa horas a fio, e o ócio levou-me à revolta contra a falta de um passado. Porque somente eu, entre todos os que viviam sob os meus olhos, não tinha alguma coisa para recordar? Os meus dias flutuavam confusos, mesclados com pobres recordações, pequeno saldo de 3 anos de vida. O amor que me veio por uma funcionária vizinha de mesa de trabalho distraiu-me um pouco das minhas inquietações. Distração momentânea. Cedo retornou o desassossego. Debatia-me em incertezas. Como me declarar a minha colega, se nunca fizera uma declaração de amor e não tivera sequer uma experiência sentimental? 1931 entrou triste, com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Ante o risco de ser demitido, procurei acautelar meus interesses. Não me importava o emprego, somente temia ficar longe da mulher que me rejeitara, mas cuja presença me era agora indispensável. Fui ao chefe da seção e lhe declarei que não podia ser dispensado, pois, tendo 10 anos de casa, adquirira estabilidade no cargo. Fitou-me por algum tempo em silêncio. Depois, fechando a cara, disse que estava atônito com meu cinismo. Jamais poderia esperar de alguém com 1 ano de trabalho ter a ousadia de afirmar que tinha 10. Para lhe provar não ser liviana minha atitude, procurei nos bolsos os documentos que comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato deles, retirei apenas um papel amarrotado, fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. Revolvi ansioso todos os bolsos e nada encontrei. Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia. Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos, o que me obriga a andar por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos do interior da roupa qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente à vista. Pensam que estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequeninas coisas. Tenho a impressão de que é uma andorinha a se desvencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e fundo. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Por instantes imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes, encher a noite com fogos de artifício, erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo a outro, e os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas. Liberdade da existência. Uma frase que escutara por acaso trouxe-me nova esperança de romper definitivamente o meu sofrimento. Ser funcionário público é suicidar-se aos poucos. Ser funcionário público é suicidar-se aos poucos. Como? Foi o que você disse? Ser funcionário público é suicidar-se aos poucos. Ser funcionário público é suicidar-se aos poucos.